quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de língua portuguesa de número 113. Hoje a gente vai abordar um gênero textual bem interessante que a gente já abordou em outras aulas aí de um modo mais simples, né, contextualizando ali na aula. E hoje a gente vai abordar em específico sobre as crônicas. Então, os objetivos dessa aula são conceituar o gênero textual crônica, analisar características da crônica, o que ela compõe, os momentos aí na narrativa, distinguir crônica humorística, jornalística e histórica, ler e interpretar uma crônica evidenciando aí as suas características e conhecer um filme que aborda o gênero textual crônica. Então, para essa aula, utilizem aí lápis, caneta, borracha e o caderno de língua portuguesa. Pessoal, então o que seria uma crônica? A crônica é um gênero textual. Ele é produzido geralmente aí para os meios de comunicação, jornal, revista, rádio, enfim, tá? Uma crônica, ele é um texto, ele é curto, tá? Não é um texto tão extenso assim. Ele é escrito geralmente em prosa, ok? Em prosa é o quê? Em parágrafos, tá? Ele não é versificado. E o seu objetivo é narrar fatos corriqueiros do cotidiano. Sabe aquelas coisas que acontecem no nosso dia, que é super normal, às vezes algumas coisas são muito boas, algumas coisas mais estressantes, algumas coisas mais tristes que acontecem no dia a dia da população em geral, tá? Então ele vai envolver esses fatos do cotidiano. A linguagem utilizada é uma linguagem um pouquinho mais informal, tá? Justamente porque trazem fatos do cotidiano, então não tá trazendo aí termos científicos, por exemplo. E descontrair. Então o narrador pode tanto participar da história quanto apenas, né, observar, aquele narrador observador que apenas observa e narra os acontecimentos. Então a crônica e o cotidiano. Como a crônica narra fatos do cotidiano, com o passar do tempo eles acabam perdendo a validade, digamos assim. Então se a gente lê uma crônica de, sei lá, 1900, por exemplo, o que vai acontecer? A gente vai perceber, claro que são fatos do cotidiano, mas a gente não vai conseguir associar com a atualidade, com os nossos fatos, com as coisas que estão acontecendo no nosso cotidiano, porque era um contexto totalmente diferente, tá? Então, acaba ficando fora do contexto, mas sim, a gente consegue evidenciar que é crônica, porque a gente percebe ali na história que estão sendo narrados fatos daquela população naquele momento. Então, os tipos de crônica. Nós temos a crônica jornalística, que ela é a mais comum das crônicas atualmente, e elas são chamadas de crônicas jornalistas justamente porque elas são produzidas aí para jornais, tá? Onde vão utilizar temas da atualidade para fazer reflexões. Então, vamos falar aí acontecimentos do cotidiano para fazer uma reflexão nas pessoas sobre isso. Aí nós temos a crônica histórica, que é marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos, né, com personagens, tempo e espaço definidos, que é o que a Prof falou, né, a gente pega aí uma crônica bem antiga, a gente tem uma crônica histórica, porque não faz parte exatamente do nosso contexto, e sim do contexto da época. E a crônica humorística, né, esse tipo de crônica, ele vai apelar aí para o humor como uma forma de entreter o público. Todo mundo gosta de humor, eu creio que todo mundo gosta de humor, de comédia, né, e acaba entretendo bastante, né, você tá lendo e tá rindo e quer ler mais e mais, tá? Ao mesmo tempo que vai utilizar a ironia, lembra que a gente já trabalhou essa figura de linguagem? A ironia, essa figura de linguagem onde a gente fala uma coisa, mas na verdade a gente quer dizer totalmente o oposto, tá? Como uma ferramenta essencial para criticar alguns aspectos da sociedade, da política, cultura e economia, tá? Se utiliza muito isso hoje na sociedade, né? Quando são feitas críticas aí, principalmente a gente vê muito em questão de política, economia, algumas críticas, então se utiliza aí às vezes a ironia, né? Se fala uma coisa querendo se dizer totalmente o contrário, gerando aí humor nessa crônica. Então, a crônica é um texto narrativo, né? O gênero textual é crônica, a tipologia textual é narrativa. Então, na crônica a gente tem quem participa, os personagens. A gente tem personagens, obviamente, na crônica, justamente porque vai estar falando do cotidiano de quem? Dos personagens. O que acontece é a ação, o enredo, né? O enredo é a ação, o que está rolando nessa crônica. Onde acontece o espaço, o local, né? Pode ter vários lugares aí. Quem conta
é o narrador, tá? Esse narrador ele pode ser personagem, vai estar participando da crônica, ou pode ser observador, apenas observa os outros personagens atuando e ele não participa. E quando a ação acontece? Quando a ação acontece é o quê? É o tempo, tá? É bem comum nas crônicas, justamente por isso elas são breves, são curtas, porque a gente fala de um momento, digamos, vou falar o que aconteceu, um fato que aconteceu no período da tarde de um dia aleatório de verão, por exemplo. Não se estende, não é uma coisa que fica ali durante um ano relatando acontecimentos, tá? Ele traz um determinado momento aí. E aí nós temos as partes da crônica, né? A gente tem uma situação inicial que vai estar explicando aí todo o contexto, o espaço, o tempo, os personagens, enfim. Aí nós temos a complicação, o desequilíbrio, quando o que vai acontecer, né? Aqui começa a surgir algum problema, né? Que o personagem vai passar por uma situação. E aí vai chegar o clímax. O que é o clímax? O momento de maior tensão. Então, na complicação, o problema vai acontecer. Só que esse problema não vai diminuir, ele vai ficar maior, que chega no clímax. E aí, no desfecho, né, que seria o final, esse problema vai ser resolvido. Então, eu trouxe para vocês aqui uma crônica bem breve, que se chama Minhas Férias. Eu retirei aqui de um livro de língua portuguesa, o Vem Voar de Língua Portuguesa, para o 5º ano, tá? Então, minhas férias. Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã Su e meu cachorro Dogman fomos fazer camping. Meu pai decidiu fazer camping este ano porque estava na hora de a gente conhecer a natureza de perto, já que eu, a minha irmã Su e o meu cachorro Dogman nascemos em apartamento e até os 5 anos de idade, sempre que via um passarinho numa árvore eu gritava: "Aquele fugiu!" e corria para avisar um guarda. Mas eu acho que meu pai decidiu fazer camping depois que viu o preço dos hotéis. Apesar da minha mãe avisar que, na primeira vez que aparecesse uma cobra, ela voltaria para casa correndo, e a minha irmã, Su, insistir em levar o toca-discos e toda a coleção de discos dela, mesmo meu pai dizendo que aonde nós íamos não tinha corrente elétrica, o que deixou a minha irmã muito irritada. Porque se não tinha corrente elétrica, como ela vai usar o secador de cabelo? E aqui a gente vê na imagem, né, a Su, ele destaca bastante o nome dela, a Su, e o Dogman, né, e o menino ali, o personagem, né, então a gente nota aqui que o personagem é o narrador, né, um narrador-personagem. Mas eu e o meu cachorro Dogman gostamos porque o meu pai disse que nós íamos pescar e cozinhar nós mesmos o peixe pescado no fogo e comer o peixe com as mãos. Se há uma coisa que eu gosto é confusão. Foi muito engraçado o dia em que minha mãe abriu a porta do carro bem devagar, espiando embaixo do banco com cuidado e perguntando: "Será que não tem cobra?" E o meu pai disse: "Este parece ser um bom lugar, com bastante grama e perto da água." E decidimos deixar para armar a barraca no dia seguinte e dormir dentro do carro mesmo. Só que não conseguimos dormir porque o cachorro passou a noite inteira querendo sair do carro, mas minha mãe não deixava abrirem a porta, com medo de cobra. E no dia seguinte tinha a cara feia de um homem nos espiando pela janela, porque nós tínhamos estacionado o carro no quintal da casa dele. E a água que meu pai viu era a piscina dele e tivemos que sair correndo. No fim, conseguimos um bom lugar para armar a barraca perto de um rio. Levamos 2 dias para armar a barraca porque a minha mãe tinha usado o manual de instruções para limpar umas porcarias que o cachorro fez dentro do carro. Mas ficou bem legal, mesmo que o zíper da porta não funcionasse e para entrar ou sair da barraca a gente tivesse de desmanchar tudo e depois armar de novo. O rio tinha um cheiro ruim. O primeiro peixe que nós pescamos já saiu da água cozinhando, mas não deu para comer. E o melhor de tudo é que choveu muito e a água do rio subiu. E nós voltamos para casa flutuando, que foi muito melhor que voltar pela estrada esburacada. Quer dizer que no fim tudo deu certo. Galerinha, aqui a gente tem um autor que a gente já abordou, que é o Luiz Fernando Veríssimo, ele faz aí crônicas, tá? Então, essa crônica aqui, ela remete muito ao que? A gente está falando de cotidiano, então aqui a gente viu férias de uma família, tá? Então ele tem o personagem principal, ele não é citado o nome dele, né? Tá com o pai e com a mãe,
o Dogman e a irmã dele, Sue, né? Então, ele fala coisas do cotidiano dessa viagem, tá? Uma viagem de família para um camping, lá não tinha aí energia elétrica, eles iriam pescar peixe, cozinhar o peixe ali mesmo, né? Então, eles iriam viver de um modo totalmente diferente do que no lugar que eles vivem, na cidade, enfim. E, né, a gente vê, por exemplo, a expressão da irmã dele já chateada, que não tem secador de cabelo, que não tem o que ela, né, ela queria ouvir discos, enfim, não conseguia. Então a gente vê essa situação, né? Talvez vocês até já fizeram alguma viagem, ou passaram um período em algum local onde não tinha energia elétrica, não tinha internet, e vocês tinham que viver de um modo um pouquinho mais rudimentar, digamos assim. Aqui ele inclusive cita uma parte que eu achei bem legal, que eles levaram muito tempo para, aqui ó, levamos 2 dias para armar a barraca, porque a minha mãe usou o manual de instruções, que vai explicar como montar a barraca, para limpar as porcarias, né? Vocês sabem que a gente está falando que o Dogman fez dentro do carro, né? Então eles só tinham aquele papel disponível, tiveram que usar, então por isso demoraram 2 dias para armar a barraca deles. E aqui, né, eles falam no final que eles voltaram flutuando para casa, né, e não de carro, que eles acharam, né, o que o personagem, pelo menos o narrador personagem, achou bem divertido. Galerinha, e aqui eu trouxe para vocês a Crônica no Cinema. Eu trouxe um filme que eu gosto bastante, eu vi inclusive quando eu estava na escola. Eu achei muito interessante a ideia, porque ele justamente fala dessa questão do consumismo, a questão do lixo, do meio ambiente, essa questão também da expansão imobiliária, né? Como a gente tem poucos lugares hoje, claro, dependendo da região, mas poucos lugares naturais, né, disponíveis, a gente tem muito uma paisagem humanizada, né? Muito prédio, muita casa e poucos locais naturais livres, né? Então vai estar abordando justamente essa questão, né? Que é uma problemática atual também, né? Essa questão do lixo e do consumismo. Então, o nome do filme é O Sem Floresta, tá? A gente pode classificar ele como uma crônica também. Então, a animação trata de um tema muito próximo à realidade das nossas cidades. Um condomínio construído sobre uma área de floresta bloqueia a passagem de um grupo de bichos e, sob a tutela de RJ, né, que é um guaxinim malandro, o grupo executa planos mirabolantes para roubar comida das casas. A história aborda muitas questões importantes sobre impacto ambiental em decorrência ao excesso de lixo, consumismo e expansão imobiliária. Tá? Então aqui o que vai acontecer? Uma área que era florestal, né, totalmente possuída aí por animais, vegetais, acaba sendo utilizada, parte dessa área utilizada para formar um condomínio. E esses animais, eles estavam no momento de hibernação, né, que é um momento que eles dormiam aí por meses, e quando eles acordam, eles notam essa construção e daí eles começam a entrar em desespero e tal, e daí chega o RJ, né, o guaxinim, e começa, né, a instigar eles aí para um mundo um pouquinho mais consumista e tenta levar eles até a outra parte, né, que seria a área do condomínio, e aí eles começam a roubar comida, enfim, e no final até eles são levados aí eu não vou lembrar o nome, mas é uma tutela ali dos animais, enfim, controle de animais. E aqui eles abordam muito essa questão também eles falam muito ali sobre produtos industrializados, então eles gostam muito porque eles são acostumados até então comer sementes, vegetais, e de repente eles vão comer batata frita, vão tomar refrigerante, enfim, então aborda bastante essa questão. É um filme bem interessante. Galera, então, vocês terminarem essa lição, não se esqueçam agora de realizar as tarefas aí propostas pela prof. Até a próxima aula e bons estudos!